Olá, amigos que seguem aí o nosso podcast, né? Como foi falado aí, a gente não achou ainda um nome específico para isso, então continua sendo aí De Frente com os Caçadores, né? Essa foi bom. E o pessoal vão dando sugestões aí, se dizer assim, ó, já tá aprovado, né? De Frente com os Caçadores, continuamos com esse nome aí, né? Caso contrário, ideias são bem-vindas, né? Pra gente arrumar um nome. E hoje, nosso entrevistado aí, todo mundo conhece, que acompanha o canal, nosso amigo Marcos Misva, 49 anos, signo de Libra, profissão administrador, natural de Curitiba, hoje atualmente mora na cidade de Três Barras, vizinha nossa aqui de Canoinhas, né? Marcos, seja bem-vindo aí para o nosso bate-papo, para o nosso descontração. Vamos falar um pouco da tua vida, um pouco do canal, algumas coisas sobre as investigações, sabe? E para as pessoas que gostam do teu trabalho, que acompanham também, saber um pouquinho mais de você. Tranquilo. Te agradeço aí, Júnior, pela oportunidade, né, da gente estar passando um pouquinho mais da curiosidades e da vida da gente, né, que a gente sempre aparece nas investigações e a gente nunca fala. E nos bastidores as pessoas até perguntam, né? O que o Marcos faz, o que o José faz. Eu achei bacana. E gostei do nome. Eu achei que esse nome ficou De Frente com os Caçadores. Bem sugestivo. E agradecer ao Júnior, agradecer ao pessoal que acompanha os caçadores sempre, né? A gente está aí na luta faz bastante tempo, né, Júnior? Faz. Então, o pessoal aí que gosta dos caçadores e acompanha e sempre interage. Muito obrigado. É isso aí. Então vamos fazer assim, para nós começar o nosso bate-papo. Vamos fazer umas perguntinhas bem rapidinho. Não precisa ser tão rápido. Umas perguntas assim. Um filme. Eu gosto muito do filme, Júnior, mas até eu fiquei pensando agora no nome, eu não lembro. Mas é a história do Chico Xavier. Ah, sim. Eu não sei, talvez você lembre o nome, mas eu não me recordo agora. Mas é uma história assim que, na verdade, eu não vi o filme ainda. Eu não sei se saiu o filme, mas é uma história aí que eu gosto muito e recomendo muito. A gente tem... Aquela história tem muito aprendizado. Então, dentro de todos os filmes, né, que acho que foram 3 ou 4, eu não sei bem certo que foi feito baseado na vida dele, né? Todos eles transmitem algo, né? Eu acho o Chico assim, por isso que eu só abri mais um parênteses sobre o Chico, que ele entre muitas outras pessoas, mas ele em especial, ele trouxe muita informação através dele, né, do mundo espiritual. Então tem muitas coisas aí principalmente através das transcrições, que foi provado aí que as transcrições eram genuínas, né, autênticas, não tinha nada, e muita informação que veio de lá para cá através dele. Então eu admiro demais. Para quem gosta de espiritualidade é um caminho muito bom para você aprender um pouco mais, né? A gente sempre tem que aprender. Uma comida? Carne. Uma bebida? Alcoólica eu quase não tomo, né? Mas uma caipirinha. Um livro? Você sabe que eu não sou muito de ler. Não é muita leitura? Não. Já li alguns livros, sim, mas a leitura mesmo não é... Pegar um livro em si, propriamente dito, e folhear, não é meu hábito. Admiro quem faz. Um passatempo? Eu gostava muito de pescar, né? Hoje não dá tempo, né? Uma admiração? Sobrenatural. É isso aí. Então, essas algumas perguntas bem rapidinho para o pessoal saber um pouquinho mais, né? Às vezes pega desprevenido, gente, né? Porque você não lembra o nome, mas porque você nem sabia o que eu ia perguntar também, né? Não, isso é importante dizer, né? É assim que é bom, né? Marcos, você falou que você é natural de Curitiba, né? Isso. Com quantos anos você saiu de Curitiba? Com quantos anos você veio para a região nossa? É uma boa pergunta, Silvio, porque na verdade eu só nasci em Curitiba. Então a naturalidade minha nos documentos é para Curitiba, mas eu nasci lá muito, muito pequeno, assim, meu pai já veio morar para cá, e então a minha vida toda eu morei na cidade de Três Barras.
Depois, mais tarde, acabei voltando para Curitiba, né, a trabalho, tentei residir lá, não deu certo, depois voltei para cá, isso quando era jovem ainda, né? E tem uma grande admiração pela cidade de Curitiba, assim, que é uma cidade, para mim, não por ser o meu berço, né, mas eu gosto muito de passear, né, a gente vai, se bem que cidade grande tem muitas opções, né, por isso que atrai tanto, né, mas a minha ligação é essa. Então na verdade eu sou Três Barrense, né, são 49 anos morando em Três Barras, e alguns meses em Curitiba. Como é que o pessoal diz, né? Sou curitibano? Curitibano de nascença, mas sou Três Barrense de coração. Porque a gente viveu a vida toda aí, né? Esse é um detalhe importante, sim, o pessoal comenta bastante nos próprios vídeos, né? Pô, o Marcos conhece bastante história lá e tal, né? Mas a nossa região é muito rica em história, esse é o primeiro ponto. E outra que esses 49 anos lógico que vamos tirar o período de criança aí, né? Mas muitos anos eu trabalhando em todas essas áreas, essas fazendas, então conversando com muita gente, e a gente acabei me interessando pelas histórias e sempre em busca, então por isso que a gente acabou conhecendo muitas coisas, assim, né? Muitos caminhos e carreiras e atalhos, né? Isso é outra coisa que o pessoal sempre pergunta, né? E até porque pegando o engate dessa conversa, quando você era criança, vamos dizer assim, numa certa idade, você já comentou que você fazia esse trajeto com o seu pai também, né? Exatamente, isso desde os, eu diria, 8 anos, 10 anos, que naquela época era comum isso, não era... Hoje é proibido por praticamente todas as empresas, né? Você vai desenvolver qualquer trabalho lá, mesmo que você só vai se deslocar até lá, proibido levar criança, enfim, né? Até mesmo caroneiro, né? Não pode. Mas naquela época era uma coisa comum, sim. Então, 10 anos, 11 anos ali eu já estava com meu pai em todas essas regiões. E daí, além disso, final de semana a gente, uma coisa que a gente aprendeu a fazer desde criança era pescar, acampar na beira do rio, né? Pousar, como o pessoal fala. E no final de semana, meu pai sempre, era raro o final de semana que a gente não ia pescar. Então um dia ele ia na Barra do Bugre, outro dia ele ia lá no Bichope, outro dia ele ia, sabe? Então, desde aquela época. E depois, aí quando eu tinha 18 anos, que eu entrei trabalhar nessa multinacional que acabou abrangendo a maior parte dessas terras, então aí de vez que eu andava muito para lá e para cá, e conhecendo e trabalhando, então em função disso que eu aprendi e conhecia a nossa região bastante, né? Eu diria assim que não 100%, mas muitas coisas, né? Hoje acaba ajudando os caçadores, né? Porque o Júnior também conhece bastante, né? O resto do pessoal também conhece, né? Então, mas acaba ajudando porque a gente conhece coisas às vezes que muitas pessoas não conhecem. Marcos, eu ia fazer outra pergunta, mas eu vou continuar nesse mesmo gancho, né, pra gente seguir um foco. Depois eu volto com as outras perguntas, né? A gente já gravou, né, Casa Vermelha, Casa Branca, na Casa Azul, né, que são casas não tem como dizer assim, de que ano que é, porque é coisa antiga da cidade. Assim, você conheceu essas casas de pé ainda? Conheci. Eu tive esse privilégio e essa semana ainda tive uma surpresa. Um amigo nosso, em comum, até o pessoal aí conhece, bom, não vou falar o nome dele porque a história mas ele me pediu aí se eu tinha algumas fotos aí da Casa Vermelha, quando ela ainda estava em pé, né? Eu vou falar o nome que não tem nada a ver, né? Eu não falei porque eu não lembrava, não. Budique, nosso amigo Budique. Ele só, Marcos, você não tem umas fotos da Casa Vermelha? O Júnior falou que você tem. Eu falei, tem, eu dei uma busca ali, né? Eu tinha muitas fotos. Eu tinha fotos quando eu trabalhava lá, eu tinha 20 anos de idade, hoje tenho 49, quase 50, isso então 30 anos atrás, que eu passava lá e eu via aquela casa lá, né? Quando era criança, meu pai já me levava lá, a casa estava inteira, né? Estava perfeita ainda. E quando eu entrei nessa empresa, eu passava lá e disse, vou fazer uma foto. Mas assim, despretensiosamente, né?
E o outro ano fazia outra foto. Quando eu vi, como diz o Budico, tinha um acervo. Né? Uma pergunta, Marcos. Quando você começou a passar e ver a Casa Vermelha, né, ela era habitada pela família ou já não era mais? Não era mais. Quando eu era criança que eu ia lá, já não era habitada mais. Então é antiga, né? É antiga. Não tô te chamando de velho. Mas assim, para as pessoas que acompanham, né? O Tem canal uma noção, né? tem uma noção de tempo. Você não tem mais ou menos uma base de quando foi fabricado aquilo? Aquela casa? A foto mais antiga que eu tenho lá, mas não foi eu que tirei, lógico, né? Porque eu nasci em 73, essa foto foi em 1960, eu acho. Ainda tinha morador. É. Daí depois virou um alojamento, né? Ali por volta de 1970 era alojamento. Eu acredito que 75, 1980, por aí já foi extinto, tipo assim, ninguém mais acampou. Então vamos falar de 1980, são 43 anos, é isso, né? Que ela parou de ser habitada. Então, aí começou a quebrar telha, dar goteira, apodreceu o caibro, né? Aí foi se deteriorando até... Hoje, infelizmente, eu conto isso com muita tristeza, né? O Júnior conhece lá. Restou somente o piso, né? Ainda o pessoal... Não está mais lá. A última vez que fui estava o piso. Senão, eu acredito que não esteja mais mesmo. Então, para quem conhece, como a gente conhece a região, você vai lá, independente da casa estar em pé ou não, você acha, né, o local. Mas quem não conhece, porque perde-se a referência, né? Porque era uma casa imponente, grande, parecia de longe, não tinha como você passar na frente e não ver, né? E hoje não tem nada mais. Eu sinto muito por isso. Mas, e aproveitando, acho que um paralelo aí também legal, da Casa Azul. Eu ia perguntar dela. Eu imaginei, a Casa Azul, quando eu entrei nessa empresa, ela ainda tinha... Era muito recém, eu tinha uma família lá que eram funcionários o senhor que morava lá era funcionário da empresa, né, que cuidava daquele determinado perímetro lá. E quando eu entrei nessa empresa, ele tinha acabado de sair, então ela era habitada até por volta de 1990. Se alguém tivesse a informação mais precisa, eu estou falando assim... numa média, porque eu não tenho bem certeza, mas é por aí, 1990, 1985 talvez, era habitada e ela estava em perfeitas condições. Hoje, inclusive nós dois tivemos dificuldade de encontrar ela, né? Foi um dia lá porque só existe o poço. A viga que é de pedra, né? É uma viga que sobrou lá no meio do mato, né? E a gente encontrou porque eu sabia exatamente o ponto, né? Porque se você não souber exatamente o ponto, você também não acha. E uma curiosidade com relação às casas, e isso é legal porque nós gravamos muitos vídeos nessas casas, e essas casas contam histórias aí da nossa região, umas histórias... Foi o início de tudo, né? Da família Pacheco, que morava aqui. Moram ainda, né? Mas aquele pessoal do início... que quando eu conheci as três casas, eu conheci a Casa Branca, a Casa Azul e a Vermelha. A Casa Branca era a casa mais destruída que existia na época. Porque a Casa Vermelha era imponente, tinha sótão, você subia lá na escada, olhava na janela, tudo perfeito. A Casa Azul, igual. E a Casa Branca só tinha as paredes. As paredes que já viu os vídeos aí, né? E quem não viu, pessoal, vale a pena fazer uma busca. Se for lá no canal dos Caçadores e der uma busca lá por Casa Branca, com certeza vai achar os vídeos, né? São alguns vídeos. Então naquela época a Casa Branca era a única casa que estava em ruínas, as outras duas estavam muito bem conservadas. E hoje, depois de todo esse tempo, a Casa Branca é a única que tem estrutura. E é a mesma estrutura de quando eu era criança, é a mesma. É uma coisa muito curiosa isso. Até por causa da construção dela, né? É de pedra. É de pedra, já se torna mais difícil. Se fosse outro tipo de material, acho que já tinham também. Dentro da casa, por isso que é muito curioso. Quem gosta, pessoal, vão lá assistir o vídeo porque vale a pena. Dentro dessa casa se
tornou uma floresta, né? É. Da Casa Branca. É uma floresta hoje, mas dá para perceber muito bem as paredes, a dimensão da casa. Então, eu sempre falo ao pessoal isso, quando eu conheci a Casa Branca eram só as ruínas, né? Que hoje não deveria existir nada, né? Mas as outras duas que estavam bonitas, hoje não, simplesmente desapareceram e aquela estrutura ainda está lá. É legal isso, né? Puxando ainda dentro desse assunto, Marcos, a questão, hoje você administra a tua empresa baseado dentro daquilo que você fazia lá atrás. Né? Essa área que você vem atuando hoje foi de repente por você ter crescido no meio desse... Entendi a pergunta. Eu acho sim, que eu diria assim, 50% eu acho que a gente pode dizer que é em função disso, e outros 50% é casualidade mesmo, né? Porque essa empresa, grande empresa que eu trabalhei, é uma empresa florestal, né? Que é detentora de todas essas áreas aí que a gente vai, que a gente passa, porque o acesso é público, né? É da empresa, mas passa estradas municipais, cortam as fazendas, então a gente não faz nada de errado. Então, dentro dessa área florestal, a minha atividade lá era um pouquinho diferente. Eu trabalhava mais na área de pesquisa florestal, área de genética florestal, inventário florestal. Essa era a minha área dentro da empresa, sempre ligado à floresta, né? Quando eu saí em 2013 da empresa, que eu montei essa pequena empresa para prestação de serviço, eu montei para desenvolver atividade de colheita florestal, que era uma atividade que eu conhecia, mas não era o meu forte. Mas, por várias circunstâncias, aí eu acabei optando por ir para esse ramo, um ramo que eu estou agora, março, agora está fazendo 10 anos, bem certinho. Esse mês, eu acho que está fazendo 10 anos. Então, é uma área que é difícil de trabalhar, mas é o que eu me identifiquei mais, né? Então, a gente comprava florestas, extraía a madeira e vendia dentro do nosso mercado aqui. E essa diferença pequena aí que sobra aí nessa compra e venda, fora o trabalho, era o nosso lucro. É um lucro pequeno, mas para a pegada que eu vim era uma oportunidade, né? E a gente está aí até hoje. E até para o pessoal aí entender um pouquinho o que a gente está querendo falar, a atividade principal da região é essa mesmo, né? Exatamente, isso é importante. E lá atrás, quando você começou, tipo assim, era mais o potencial dela ainda, né? Depois, com o passar dos anos, foi se abrindo outras, né? Mas tipo assim, é aquela que manda no pedaço, né? Como existem regiões que é muito agrícola, outra muito industrial, né? Indústria, nós aqui, a indústria agrícola ainda existem muitas lavouras, né? Mas eu não tenho essa informação, assim, talvez eu fale uma coisa, mas eu ainda acho que a maior área é florestal, aqui na nossa micro-região aí. Então, é natural que você acabe desenvolvendo alguma atividade com relativo a isso, né? Muitas empresas laminadoras de tora, serrarias, né? A própria fábrica de papel, né? Uma fábrica gigante de papel que tem na nossa região aqui, então isso... Eu acho que por isso que eu fui meio que induzido por aí para esse lado, poderia fazer qualquer coisa, né? Eu já penso inclusive de não fazer mais isso, é outra coisa. Mas ainda não achei o fio da meada. Por enquanto já está aí. O que você lembra, Marcos, da tua infância? Você podia ter me avisado dessa pergunta, né? Como é que eu vou dizer assim? Eu tive uma infância muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Se eu for contar a minha infância assim na íntegra, o pessoal vai chorar junto com nós dois aqui. Mas sempre tive meu pai junto comigo, né? Eu perdi minha mãe. E é por isso que eu me emociono um pouco assim. Eu na verdade eu não gosto muito de falar disso, sabe? Eu perdi minha mãe, eu tinha menos de 2 anos de idade.
E a partir daí eu me lembro assim, de muita coisa que não foi legal, sabe? Então, a minha infância foi bem pesada. Na verdade, eu sei dessa história, né? Que você já tinha me falado. Mas, tipo assim, eu fiz essa pergunta porque para as pessoas entenderem que muitas vezes eles olham assim, não, a vida deles acho que deve ser boa porque estão sempre alegres, estão sempre sorrindo. Mas muitas vezes as pessoas não sabem o que você passou lá atrás, né? E muitas vezes você tá na frente da câmera sorrindo, mas lá dentro tá passando por um momento difícil, sabe? Para mim contar a minha vida assim da minha infância, eu acho que não vai ser legal. Para mim também não tão. Mas eu queria deixar uma mensagem assim para quem gosta dos caçadores, que duas mensagens na verdade. Primeiro, é o mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe, né? Quem tem o pai e a mãe, cuide, dê valor. A pessoa, não é que ela não dá valor, ela não sabe o valor que tem a perda do pai ou da mãe. Principalmente uma criança. É muito triste uma criança, às vezes a criança leva sorte aí de ser criado aí, bem criado, né, bem educado, mas uma coisa é muito triste que eu constatei na minha vida é que o padrasto, a madrasta, ele cria o filho dos outros, mas aquele amor não é o mesmo. Ele pode ter amor, não estou dizendo que não tem amor, mas não é o mesmo amor. Isso faz muita falta para a vida da gente. Eu tenho muitas sequelas na minha vida hoje que eu consegui identificar agora com quase 50 anos, muitos traumas que é ligado realmente à minha infância. Foi bem pesado, assim. Quem me conhece aí nos bastidores conhece a minha história, né? Perdi a mãe, eu perdi minha mãe no parto dos meus 2 irmãos gêmeos. Nasceram os 2 gêmeos e ela faleceu. Eu tinha 1 ano e 8 meses de idade. Então você imagina o que aconteceu na família, né? Meu pai precisava trabalhar. Então, mas a mensagem que eu digo assim é, primeiro, a mãe e o pai, quem tem, cuide, visite. Não faça isso por obrigação, vou ter que ver o velhinho lá, né? Não faça isso, porque se você não tem muitos traumas hoje, talvez é porque você teve o pai e teve a mãe. E uma outra mensagem que eu queria deixar, que é mais serve também para casais que se separam, por exemplo. Você tem um filho e você se separa. Hoje eu vejo muita coisa banalizada nesse sentido. O pai e a mãe, por algum motivo, querem se separar e se dane o filho. Lógico que se dane entre aspas, vai cuidar, né? Enfia na casa do pai, outro dia vai para a casa da mãe. E eu tenho isso na minha família acontecendo, na família próxima, assim, as pessoas próximas, né? E hoje eu enxergo isso com muito cuidado, assim, porque o cuidado que você tem que ter com uma criança, com esse amor paterno e materno, isso reflete lá na vida de adulto. Então você que tem teu filho, você quer ser, ninguém é obrigado a ficar, você não gosta da tua mulher, ou a tua mulher não gosta de você, ninguém é obrigado a ficar junto. Mas o Ricardo diz assim, façam tudo que você puder para não chegar nesse ponto de separação, pensando nos filhos também. Eu vejo muita gente dizer assim, vou pensar em mim agora. É muito egoísmo, né? Mas é assim que funciona. E eu vejo hoje crianças aí que estão pagando o erro do pai e da mãe, de graça. A infância da gente manda muito, né? Você sabe melhor que eu, né? A infância ela determina muito como que você vai lá na frente. Sim. Então, cuide dos seus filhos aí, porque vocês podem sofrer isso depois, né? Esse trauma vem depois. Marcos, você cresceu, era centro ou interior? Eu acho que interior, né? É que assim, pessoal, esses dias me fizeram uma pergunta, né? Eu me bati um pouco pra responder, né? Eles perguntaram se eu morava no interior, né? Eu disse assim que não, que eu morava na cidade. Mas é daí que eu entendi a pergunta deles. Interior é capital, o que é capital é capital, o restante é interior, né? Para quem mora em cidades grandes, né? Eu vou repetir, interior. E assim, aqui, tipo assim, hoje eu moro na cidade, né? Mas é uma cidade do interior.
Nossa cidade, Três Barras, uma cidade assim que eu diria que eu não troco por nada, né? Porque eu tenho tantas lembranças da infância e depois da própria juventude, desse meu trabalho, que eu fiquei 20 e poucos anos trabalhando nessa empresa, conhecendo toda a região. Três Barras, assim, para mim ir embora de Três Barras, eu já pensei nisso, já comentei com você até um dia, né, que eu tinha umas ideias e tal, mas eu acho que ia sentir uma dor de sair de Três Barras, né, porque, sei lá, o berço da gente, apesar de ter nascido em Curitiba lá, né, Curitiba eu gosto de ir para passear, eu morar lá eu acho que eu não ia gostar, então a gente tá aí no meio do mato, e feliz, né? É que entra aquela diferença, né? Tipo assim, onde nós moramos, né? Pega Canoinhas, pega Três Barras, tem alguma coisa, tipo assim, que lá tem ladrão? Tem, né? Mas é totalmente diferente. Você pode sair à noite, andar na rua, né? Que ninguém vai chegar e te assaltar, né? Já pega Curitiba, já muda totalmente, né? Você já não tem essa liberdade. Tipo assim, pega lá Marcos, Júnior, José, Marcão e diz assim, ó, vocês vão ter que morar lá em Curitiba. Como é que você vai fazer? Saber que você tem que ficar fechado, né? Dentro de casa, eu não estou dizendo que seja todos os bairros, né? Ela não ia saber nem andar lá, né? Todo mundo desconfiado, né? A pergunta seria meio... É muito, tipo assim, recente, né? Nós estamos no mês de março ainda, né? Na última semana de março, né? Mas assim, esse ano, dentro desses 3 meses, aconteceu alguma coisa boa assim na tua vida que você diga assim, em 3 meses aconteceu isso na minha vida que está sendo bom para mim? Eu vou responder essa pergunta um pouco diferente, né? Porque na verdade, se a gente pensar, mas não aconteceu nada, é bom, né? Na verdade, todo dia acontece coisa boa na nossa vida, né? A gente tem que ter essa visão. Eu tenho muitos motivos para, se eu quisesse que reclamar da vida, porque isso. Mas se você olhar no contexto geral, veja aí. A gente está aqui, ó, conversando, né? As gravações estão meio paradas. O mercado nosso, madeireiro, passou por uma crise aí, vem lá desde novembro, já aí agora que está começando a recuperar aos poucos. Então eu poderia reclamar, mas não, a gente não parou de trabalhar, né? Então, nada em especial assim que eu digo para você, não, esse ano agora, esses 3, nossa, mas eu acho que a gente tem que agradecer. É uma coisa que sempre eu vejo lá o pessoal falando, vocês não vão fazer mais vídeo sobrenatural, né? Até eu gravei um vídeo, tá para sair agora. Acho que quando sair esse vídeo que o pessoal já tem assistido o vídeo, né? Eu dando algumas explicações, né, do que está acontecendo, né? Quem assistiu lá entendeu o que é a mensagem, mas a região nossa aqui é interior, né? Chuva em cima de chuva, né? E tudo está indicando que esse outono aqui vai ser chuvoso, né? Já é um longo período de chuva aí, né? Por sorte no verão, mas bem atípico, né? Para esse universo florestal que nós vivemos aqui, não é só florestal, né? É agrícola e também tem indústrias, lógico, né? Mas não é nós não moramos numa tribo, né? Que é só, mas a chuva impacta bastante, né? Então, e como você sempre fala, os acessos, né, dessas gravações aí é difícil, à noite, madrugada, molhado. Às vezes tem que chegar, parar, olhar, pegar a lanterna, ver se passa, não passa, fica na dúvida, já molha, deixa o carro, vai longe, toma uma pancada de chuva. Molha equipamento. Outro dia está tossindo. Né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Deu uma semana, 3 dias, 4 dias de tempo bom, você quer aproveitar porque você precisa do tempo bom, né, para tua empresa produzir, né? Aí, tipo assim, você tem seus compromissos, tem funcionário, né? Você não pode largar porque lá precisa todo mês, né? Que ali depende de famílias, né? É isso que o pessoal também tem que entender. O Marcão, você manda mensagem para ele, Marcão, estou aqui em São Paulo. Então, sabe, não tá dando encaixe, mas assim, o pessoal também tem que compreender um pouco, por isso que a gente está gerando outros conteúdos, né, para
pro pessoal ir assistindo e assistindo até que as coisas comecem a se normalizar, né? Mas muito legal essa colocação tua, Júnior, porque os caçadores, tem alguns canais aí do sobrenatural que as pessoas são profissionais, né? Vamos dizer assim, estou usando um termo, eles só fazem isso. O cara não tem e isso eu não estou criticando também, né? Só estou falando assim que a nossa realidade é diferente. O Júnior tem todas as atividades tuas, né? Durante o dia, durante a semana, que são muitas, né? Tem semanas que eu garanto que você quase não dá conta, né? A nossa lá é uma coisa muito particular, assim. Eu não posso. O Júnior me liga e diz: ô Marcos, vamos gravar hoje? Eu digo assim: quantas vezes eu já falei pra você, né? Júnior, pior que eu não posso hoje. Por quê? Porque amanhã eu tenho que levantar cedo. Hoje eu vou. A vida da gente é uma correria. É o dia inteiro. É das 7 da manhã até horas da noite. Porque a gente fala que é no telefone, né? A pessoa sabe, mas no telefone não é. É uma agitação e isso faz parte do teu dia a dia. Os funcionários lá estão trabalhando. Se você está lá ou não está, a coisa está andando, né? Eu tenho esse privilégio de não precisar estar lá 100% do tempo. Porque a equipe é bem treinada, é uma equipe disciplinada, de profissionais, eles sabem o que estão fazendo. Eu passo durante o dia uma vez ou duas lá, até para às vezes dar uma sugestão, às vezes, né, dar uma olhada para ver como é que está indo as coisas. Mas eu não tenho problema com isso. Então, esses intervalos eu ainda consigo sair e fazer as outras coisas minhas, que são várias coisas, não são... Mexo com inventário florestal, levantamento de áreas aí para determinar volume, para compra, não só nossa, de outras empresas também, de outros amigos, outras pessoas que às vezes acabam contratando a gente, para ir lá e levantar, quero vender essa floresta, eu não sei quanto de madeira que tem aqui. Esse é um trabalho que eu faço há muitos anos e então vou lá, levanto a área e apresento o volume que tem e ganho por isso. E muitas vezes, tipo assim, nesse momento você está sendo um prestador de serviço. Exatamente. O cara diz assim, tá, Marcos, né? Porque nem você falou por telefone, mas hoje em dia o celular é uma máquina de trabalho. Né? Tá, então tá, 7 horas nós podemos se encontrar em tal lugar para nós ver se nós fechamos ou não fechamos. E você vai lá, você toma um café com o cara, você passa às vezes meio... Tem um amigo, hoje o rapaz é muito amigo, vou contar essa história bem rapidinho, seu Ivo, mora em Curitiba, que era demais ele assim, eu conheci ele faz pouco tempo. E ele tinha uma área lá em Guarapuava, Ponta Grossa, que eu não me recordo direito onde que é, né? Longe daqui. E ele disse: Marcos, eu vou sair de Curitiba, sai daí, vamos se encontrar, então a gente toma um café lá num determinado ponto, lá, um posto de combustível, não lembro, restaurante tinha. Eu falei: tá bom, senhor, e você mandando. E se encontramos, cheguei lá e já estava lá. Ele disse: vamos tomar, meu cara, vamos tomar café. Depois no café a gente já desenrola aí, porque eu ia ver a área dele que ele queria vender. Eu tinha negócio para a área, então é tudo negócio, né? A gente conversou tanto, e ele gostava muito do mundo espiritual. Aí a conversa, né? Não estou útil ao agradável. E ele falou para mim assim: Marcos, eu conheço o canal de vocês, né? Eu assisti alguns vídeos já, não sou assíduo lá. E aí o papo foi, né? Sei que ele falou: mas vamos ver a área então, que é o que para isso que nós viemos, né? Eu rodei, sei lá, 200 quilômetros, é longe. Eu levantei da cadeira, ele também, ele deu uma olhada assim no relógio e falou: mas Marcos, é 11h30 da manhã? Vamos almoçar primeiro? Então, quer dizer, a história bem rapidinho, né? Nós paramos para tomar café e saímos da mesa na hora do almoço. Nós voltamos, não saímos lá, voltamos, almoçamos. Depois era 1h30 da tarde, lá a gente foi ver a área dele. Então, uma visita assim, e eu ganhei muito com aquilo, porque eu ganhei uma amizade com o seu Ivo, uma pessoa assim, extraordinária. Até hoje ele me manda mensagem, nós trocamos mensagem. É uma coisa assim de irmão, quase. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Mas, assim, a maioria esse é um caso extremo que eu tô falando, né, que a gente foi tomar café, acabou almoçando. Mas você vai ver uma área, você senta em 1 hora, 2 horas, daí você vai ver a área, nós perde meio-dia. Perde não, né? Você gasta meio-dia tranquilo. A nossa atividade é assim, é a correria do dia a dia. Aí, às vezes, precisa gravar, não pode, às vezes, né, o dia está muito cansado. Porque a gravação do Sobrenatural é cansativa, né? Nós cansamos de sair de 7 horas da noite de casa e chegar outro dia de manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. E outro dia tem que pular 6 horas. 6 horas, amanhecemos, né?
Então, e a gravação, né? É isso que a gente faz, ele tem 2 tipos, na verdade, até 3 tipos de desgaste: físico, espiritual e emocional. eu me lembro uma vez que a gente foi Rio Natal, na São Bento, Escurupá. que eu me entreguei. A penúltima gravação, eu fiquei no carro, porque eu não aguentava mais caminhar, tanto deslocamento, e sei lá, deu problema na perna, uma dor. Achamos até que era espiritual, né, um ataque espiritual, uma coisa assim, mas eu não consegui ir mais. Só que aquela região é muita serra, né, muito morro, você anda demais e por trilho, né, é muita pedra, né. E daí no outro dia você tem que trabalhar, né? Então essas gravações aí, pessoal, por isso que eu falo sempre que quem gosta dos caçadores, conhece as histórias, né? São por essas coisas. O pessoal são determinados, né? Porque não é fácil. Se a gente fizesse só isso, eu e você, o resto da equipe, né? Todo mundo que participa aí, a gente só fizesse isso. Outro dia você chegava, ia tomar um banho, ia dormir até 10 horas, 11 horas para descansar, depois ia almoçar. E editar os vídeos, né, que se faz, ia procurar outros locais, mas não é assim. O trabalho sobrenatural que a gente está envolvido é uma coisa paralela ao nosso trabalho normal. E isso é muito desgastante. Mas estamos aí, né? Meio devagar, mas não parou. Não parou? Você tem alguma expectativa para o futuro dentro dessa área que você faz? Eu já estou pensando na aposentadoria, né? Mas até uma brincadeira assim, né? Eu, 49 anos, eu me acho novo ainda, né? Para parar, lógico. Tem muita coisa pela frente ainda, né? A área florestal na nossa região, como a gente vinha falando, ela é uma área ampla, ela não vai terminar já, então tem muito mercado para isso. O que precisa é você... investimento em algumas coisas específicas, alguns equipamentos específicos, que hoje a extração de madeira está cada vez, isso é uma coisa natural, né? Não se plantava antes em qualquer chão bom, né? Hoje chão bom é lavoura, o pessoal planta onde é dobrado, e a extração é mais dificultosa, exige mais equipamentos, mais investimento, isso está pesando para nós aí, né? Eu faz bastante tempo que eu estou pensando já, e eu já estou agindo nessa área de compra e venda mesmo, não? Porque uma coisa é você ir lá comprar uma floresta e depois vender ela e ganhar uma comissão, vamos falar assim. E outra coisa é você comprar a floresta e derrubá-la inteira, processá-la inteira, segmentar ela e vender para o mercado e ainda ter que cobrar. É uma coisa muito complexa isso. E é esse meio que a gente vinha vindo. Hoje a gente está mudando um pouquinho, mais para prestação de serviço, que é você ir lá, é só fazer. Uma empresa veio, comprei essa madeira, eu quero lá na minha empresa. Você processa ela e leva, processão, faz o preço e a gente leva. E eu ainda eu almejo muito ainda ficar mais na área da compra e da venda, porque é mais a minha área, e não que exija menos esforço, que seja mais fácil, não é. Mas é o que eu mais gosto de fazer, né? Então você garimpar áreas então você sabe quem quer vender e sabe quem quer comprar. Para você levar essa área que o cara quer vender para quem quer comprar, você não pode ser pelo menos, viu? Acho que o cara quer vender, se você quiser falar com ele, você tem que ir lá fazer um trabalho dentro dessa floresta, determinar o volume que ela tem, colher as informações básicas, que é espaçamento, idade, tamanho da área, localização, coordenadas, topografia, distância, enfim, são várias coisas. Aí você leva para o comprador, tem uma área que é assim, o preço é esse, e as características são essas, interessa? Não interessa porque é muito fino, muito grosso, é muito caro, é muito longe, opa, esse negócio não deu. Aí você vai num outro cliente lá que para ele pode ser que encaixe. Esse mercado que eu almejo, eu já faço isso, né? Mas é que eu almejo ainda para desvincular da área operacional. Pessoal, se puder acompanhar aí o primeiro bloco, né? Nós vamos aí para um breve intervalo aí, né? Assim, ó,
Se você está assistindo e tem interesse de repente de patrocinar, de fazer uma propaganda aí, tem o número do WhatsApp, né? Manda mensagem aí pra gente de repente entrar num acordo e fazer a propaganda durante o intervalo, né? Aí que tudo é bem-vindo para ajudar, né? Na verdade, aí porque na volta do canal e nas investigações alguns equipamentos vai precisar ser renovado, principalmente baterias, que as baterias aí estão tudo pela boa já. Já fizeram sucesso. Já fizeram sucesso. Tá certo? Vou te volta já. Pessoal, estamos voltando aí para esse segundo bloco, né? Vamos começar aí mais um bloco com o nosso amigo Marcos Misva, né? Vamos tirar mais algumas curiosidades aí. Primeiro bloco se pegou pesado. Né? Vamos pegar um pouquinho mais então. Vamos lá, vamos ver o que por onde a gente poderia começar. Marcos, um herói favorito? Eu acho que eu vou dar uma sugestão. Você tinha que dar isso pra gente dar uma treinada em casa, né? Sabe, eu vou fazer tal pergunta aí, né? Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui, o meu pai. Apesar que nós tivemos muita dificuldade assim, com ele, né? Mas hoje eu enxergo que ele... Essas dificuldades que eu tive com ele, assim, hoje eu entendo porquê, né? Então, meu pai é o herói. Resumindo, se fosse jogar ele numa história de quadrinhos, seria o Super-Homem. Poderia esse trocadilho funcionar. O que você faz para se divertir? Tá aí uma outra pergunta. Eu me envolvo muito com meu filho, né? O mais novo, né? Porque eu tenho 4, né? Mas meus 3 primeiros são já, como diz o pessoal aqui, grandes, né? Minha filha mais velha tem... Mas diz que pro pai e pra mãe são toda vida criança, né? Então... Mas a minha mais velha tem 32 anos. Vai fazer em maio agora 32, tem 31, quase 32. O Lucas tem 27, 26, vai fazer 27. E a Sabrina, que é a caçula dos 3, tá com 21 anos. Então são grandes. E eu tenho o Matheus de 4 anos, né? Então o maior tempo que eu passo meu tempo inteiro com ele, né? O pai leva no parque, né? E se não levar, já viu, né? Tenho tomado um cuidado assim para levar ele na escola, quando eu posso buscar, né? Não é sempre que dá, mas a gente faz isso. Agora estava levando ele pescar no lambari, e faça isso com o teu filho, porque é bonito de ver peixinho daquele tamanho, dá tanta alegria, né? Então eu me envolvo muito com meus filhos e com meus netos. Tenho 2 netos, né? Os filhos da Jéssica, o Pedro e o Vitor. O Vitor tem 10 anos e o Pedro a idade do Matheus, do meu filho. Então o meu filho o sobrinho tem idade do tio. É isso aí. Então, resumindo, para voltar para você, o que você faz para se divertir? Você volta a ser criança junto com a tua criança. Eu falar isso aí. Eu sou muito crianceiro, né? Então, eu estando no meio da criançada aí, eu nunca fui muito de... tem gente, eu gosto de sei lá, de dançar, baile e tal. Não que eu não gosto, e não tinha nada contra quem gosta, né? Mas eu sou mais reservado, e esse momento família pra mim, isso me preenche. Você viu que as perguntas estão subindo de nível, né? Estão complicando o nível. Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aqui, assim ó. A pergunta vai ser mais ou menos assim para você entender. Se falasse numa pessoa, né, que desse para usar a palavra bem-sucedida, né,
Mas assim, não é aquela pessoa que você diz assim, o meu amigo lá ficou rico, né, cortando madeira que nem eu faço. Né? A riqueza não é bem sucedido. Não sei se conseguiu entender. Entendi. Uhum. No modo em geral, que você olha e diz assim, aquela pessoa está sendo um exemplo porque aquela pessoa é bem sucedida para mim. Uhum. Eu acho que eu falar o nome de uma pessoa aqui eu não gostaria de responder dessa forma, mas eu posso responder como que eu vejo uma pessoa bem sucedida, né? Dentro do ciclo de amizade que a gente tem, das pessoas que a gente conhece, né? Até porque se eu fosse uma ou outra, eu talvez estivesse falando. Mas assim, eu acho que uma pessoa bem sucedida hoje é aquele que tem a família dele inteira, que ele tem para onde voltar para casa, que tem a mulher dele que respeita ele, que tem os filhos, que tem os netos, que ele tem uma estrutura familiar, independente do poder financeiro dele. Essa pessoa é uma pessoa bem sucedida. A família não tem aquele valor de antes, né? Você concorda comigo? Antigamente família era sagrado, hoje não é mais. Não é. Uma mulher troca de marido que o marido não gosta de sair com ela. O marido troca de mulher porque, sabe, é muito banalizado tudo isso. Eu não sei se é a informática, é as redes sociais, o que é que bagunçou tudo isso. Na verdade, assim, ó, eu vi, como o pessoal brinca sempre, sabe? E eu vejo a modernidade, WhatsApp, Facebook, né, eu vou ter que pôr um PIN em cima, porque senão, por causa desses nomes, né? Mas o pessoal aí, para entender, as redes sociais, elas afastaram a família tradicional. E eu faço uma parênteses rapidinho. Afastaram as pessoas próximas e aproximaram quem tá. Você é próximo de quem está tão distante. Quanto mais distante você está, é mais próximo teu nas redes sociais. E quem está mais próximo, você nem conversa, nem dá oi, nem bom dia. Mais ou menos isso, né? Porque antigamente, eu peguei ainda, sabe, uma parte dessa, né? Mas depois, tipo assim, a necessidade do pai trabalhar e tudo, né? Começou a mudar um pouco isso. Mas ele era assim, era daquele que ele sentava na mesa, tirava o chapéu dele, lavou as mãos, então senta, né? Ele tirava primeiro, né? Ele, depois a mãe, depois nós, o senão ela fazia o prato para nós, mas todo mundo tinha que comer junto na mesa, né? Depois foi passando como eu falei, a necessidade de trabalho, porque de tudo começa, tipo assim, quanto mais os filhos crescem, maior os problemas também, né? No modo geral, porque é escola. E hoje a modernidade também, tipo assim, tudo é mais fácil, né? Antigamente as coisas eram mais difíceis, né? A gente não pode criticar essa modernidade, porque isso faz parte da evolução e vai evoluir muito mais ainda, né? Daqui a pouco essa modernidade que a gente tem hoje, que ele está falando, que nossa, porque isso, que aquilo, daqui a pouco vai ser passado, daqui a pouco vai ser coisa. Tem outras novas coisas aparecendo, né? Mas ajuda sim, mas nessa questão da família, nós estamos vivendo uma crise hoje familiar. É impressionante como você conversa com as pessoas e você escuta lá no mercado, casa dois conversando, eu separei, outro, não, é incrível isso. Parece que se não se separar, você está fora do foco, né? Então, por isso que eu falo, a família, a estrutura familiar é uma coisa que dá inveja, uma boa inveja, né? De quem tem essa estrutura bem. Então, a gente tem que trabalhar para isso. E eu luto todo dia por isso. Bom, eu ia fazer uma pergunta de um livro, né? Mas como você já comentou lá no começo que na questão de ler um livro, tipo assim, é mais devagar, né? Exige tempo, né? Então eu vou fazer assim, ó. Se você pudesse garantir que as autoridades, né, os líderes políticos no modo geral, pudessem assistir um filme, não importa qual filme,
para de repente sensibilizar eles verem algo que eles pudessem olhar para a humanidade diferente? A pergunta é bem difícil, de cara, assim, difícil de responder, né? Eu acho que eu não vou saber te responder assim, tal filme, né? Mas a colocação tua, eu sou muito espelho eu uso muito paradoxos, assim, por exemplo, eu vou te contar, eu quero te mostrar uma coisa, quero te convencer de uma coisa, eu uso uma história, eu acho que isso funciona bem para a pessoa ajudar a entender, né? Eu acho que isso é muito legal. Agora, eu não sei dizer, assim, um filme que... Essa acho que eu vou ficar até devendo, um amigo meu. Marcos, assim, se hoje um amigo teu, um colega, um conhecido, independente de quem fosse, chegasse e dissesse assim, Marcos, eu tô querendo entrar no mesmo ramo que você faz. Você podia me dar um conselho? Poderia, sim, com o maior prazer. O que você diria para ele? Primeiro, eu tenho uma coisa assim de conversar muito, né? Eu ia perguntar para ele qual que é a ideia dele, qual que é o patrimônio, o capital que ele tem, qual a experiência que ele tem no mercado. Porque, independente da madeira, qualquer mercado, pessoal, isso é uma coisa lógica, né? Você entra se você tem domínio. Se você não tem domínio, não entra, porque mesmo tendo domínio, a chance de não dar certo é grande, né? Esses dias a gente estava trocando umas ideias aqui, né? Que eu estava com uma outra ideia aí de mudar de ramo e tal, né? Você falou, sempre foi uma coisa que eu não esqueci. Que às vezes você pensa que é fácil, né? Você olha assim, não, mas lá vou ganhar dinheiro, porque, né? Mas é tudo muito bonito quando você olha de fora. Porque a madeira, essa área florestal, como qualquer outra área, é cheia de pormenores, por maiores, né? É cheia de detalhes. E quando você domina, ainda você consegue driblar. Eu não estou dizendo que eu domino tudo isso, né? Mas 10 anos sozinho, né? Nesse ramo, trabalhando, tendo que resolver um monte de coisas, isso vai dando uma bagagem pra gente poder, né? Quem está começando às vezes olha uma situação e diz, não tem o que fazer. Você já tem uma ideia, né? Então eu falo assim que para você entrar no ramo, você tem que entrar no teu ramo, que você domina. Fazer aquilo que você gosta, né? Também. É uma das coisas. Porque você fazer algo que você não gosta só pelo dinheiro... Só que você veja bem, Júnior, quando você gosta, às vezes você gosta e não domina. Existe isso também, pode fazer essa analogia. Então, gostar já é um grande passo, tá certo? Você, é lógico, fazer o que você gosta eu acho que é maravilhoso, né? Mas você gostar e não dominar também é um risco. Então, às vezes, domina muito uma coisa e não gosta tanto daquilo. E é comum isso. Falando assim, parece, não, mas como que você vai fazer uma coisa que você domina, mas você não gosta, ou você gosta, mas não domina? Mas existe. Só puxar um monte de exemplos aí. Então, a vida da gente é baseada em correr atrás de ganhar dinheiro para sustentar, dar conforto para a família, para a tua velhice, para a tua aposentadoria. O trabalhar da gente é para isso, né? Ninguém vem dizer que é outra coisa, porque não é. Você tem que comer, você tem que criar os filhos, você tem, né? Ninguém trabalha porque gosta, né? Eu tinha uma pessoa que dizia assim, eu não gosto de trabalhar assim. Você tá certo? Porque a gente não pode ser preguiçoso, né? Eu acho que esse é um defeito muito, muito forte, muito feio, muito, sei lá, muito grave, vamos dizer assim. E é um dos pecados, né? É um pecado, porque ter preguiça, a gente não pode ter preguiça. Agora, ninguém quer trabalhar, ninguém quer levantar cedo, esquentar a cabeça o dia inteiro, correr, ficar até 10 horas. Quem que quer? Você queria ficar no teu celular, pescar, mas daí é a hora que você tem que ir no mercado, a hora que teu filho quer fazer a faculdade, como é que você faz? Não faz. Tem gente que pensa assim. E o mercado de trabalho, eu acho assim, muita gente trabalha porque precisa, não é porque ela não gosta, está no mercado que ela não gosta, não, às vezes nem domina tanto, mas ela está lá porque precisa, porque todo mundo precisa trabalhar, né? Mas se você precisar escolher, foca no que você conhece. Diferente disso, não que você não vai acertar, né?
Ele não pode dizer isso, mas a chance de dar certo é menor, né? Então, dentro da madeira eu ia dar um conselho, o meu conselho seria esse, qual conhecimento eu que você tem na área, né? E eu já ia jogar aí 2, 3 questões para ele, beleza, é mesmo, não, você vai começar, mas você tem capital para aguentar, né? Não aguentar o quê? Não vou estar trabalhando, eu ganho, faturo 50, eu gasto 30, me sobra 20, um exemplo. E a hora que quebrar um trator? Quebra uma máquina. Agora não quebra mais, mas daí nós estamos entrando agora no outono, vai vir o inverno. O inverno para equipamento, pessoal, essa árvore florestal é muito judiado. Porque uma coisa é você pegar uma árvore lá embaixo, um equipamento, um trator, uma máquina e arrastar com seco, e outra tá chovendo uma semana já, e o sol quase não aparece, que é assim que é o nosso inverno. Essa máquina desce lá nem sobe, às vezes nem desce. E a produção no final do mês, como que você aguenta? A primeira pergunta que eu ia dizer para ele, como que você tem uma estratégia? Não, porque daí eu pego uma área mais... Às vezes você tem que pegar a área que tem. Essa estratégia de trabalhar no verão, na parte mais dobrada, no inverno mais seco, é uma coisa lógica, mas nem sempre é possível, né? Então, talvez eu ia fazer desistir. Diga-se porque eu tenho experiência, né? Mas nada é impossível, né? Assim, Marcos, é um investimento que você fez, assim, fui lá, adquiri algo, tipo assim, que eu digo que foi algo que eu adquiri, não sei se você quer entrar nesse detalhe, ou você diz assim, ou eu passo, sabe? Tipo assim, você... Não, eu vou responder, mas não eu não vou citar bens materiais, assim, né? Até porque bens materiais eu acho que eu conquistei muito pouco na minha vida, assim. Nunca fui de guardar dinheiro, nunca fui de... Isso é um defeito meu. E, lógico, as circunstâncias da vida, né? A gente... Mas uma conquista muito que eu tenho orgulho hoje, não é material, são meus filhos. Que é uma conquista tua, né? Você que gerou, você que criou, você né? Apesar de que, se for ver, né? Às vezes você fica triste com um, fica triste com o outro, daqui a pouco você fica feliz com um, feliz com o outro. E, na verdade, é um investimento também, porque você investe... E você investe. Você leva o Matheus no mercado pra assim, pega um carrinho pra você. Mas pra não pular a pergunta, né? Assim, se você tivesse uma liberdade financeira, né? Enquanto você estivesse existindo no plano terrestre aqui, você tivesse dinheiro que não se acabasse mais, o que você faria, que projeto que você faria, né, para deixar e por quê? Uma coisa que eu faria é morar na praia. Não, tipo assim, um projeto para alguém... Para você ser lembrado, porque você vai embora, né? Uma coisa que eu aprendi dentro do teu terreno, tá ligado muito, não que eu seja praticante disso, porque eu vou estar falando aqui mas é a caridade, Júnior. A caridade é uma coisa que se as pessoas soubessem exatamente o teor do que é a caridade, as pessoas fariam caridade todo dia. O bem que isso traz para você. Não aquela caridade que eu já vi aí o pessoal fazendo arrecadação e postando e vai lá e puxa a pessoa que do lado para tirar foto com você, que eu acho isso uma coisa muito... Eu não isso gosto. É vaidade, né? Mas aquela caridade que ninguém sabe, só você. Se você tivesse muito dinheiro, você poderia fazer quanto disso? E nem é só com dinheiro. Não estou dizendo que você pegar, vou dar 1 milhão lá pro Marcos, que coitado tá na rua, lá, nem estou falando disso. Você já pensou você com o dinheiro que você sentar no meio fio com uma pessoa lá que está pulando o carrinho de lixo, ajudar ela, conversar com ela, de repente ela vai te dizer assim, viu, estou puxando aqui porque hoje eu não tenho nada para pôr lá dentro de casa.
E você poder veja o quanto que isso faz bem para você, você poder dizer assim, não, meu amigo, eu vou te ajudar. A pessoa nunca te viu, não conhece. Lógico que caridade tem um monte de coisa. Às vezes você sentar com uma pessoa mais de idade, que ela dá graça de vir alguém dar atenção para ela, isso é uma caridade. Você dá o teu tempo, né? Porque eu falo em caridade, todo mundo pensa em dinheiro. Lógico também, sei lá, levar uma cesta básica que precisa, não tirar a foto para divulgar, né? A pessoa muitas vezes depois nem te conheça, porque, né, para não virar aquela coisa, eu vou ajudar porque daí a pessoa vai ficar devendo uma pedra para mim, né? Então se eu tivesse muito dinheiro, eu acho que eu queria exercitar esse tipo de coisa. Na verdade, você não precisa ter dinheiro para exercitar isso, né? Eu sempre falo uma história que eu fiz um de bom, não deveria falar, né? Porque eu já estou contando, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que não fosse eu. Uma pessoa que está acamada, por exemplo. Ela vê lá 3 ou 4 pessoas da família, vê o dia inteiro, se manter o mês inteiro, e ela é muito comunicativa e chega você lá para visitar ela. E a pessoa olha para você, parece que ela quer te abraçar e ela não quer deixar você embora mais. Você está dando atenção, falando de quando você conhecia, quando vocês fizeram tal coisa, quando você, né, que ela estava bem. Aquela pessoa, ela parece que ela nasce de novo e Deus diz, então eu vou embora, viu? Mas quantos vêm de novo? E para isso você não precisa de dinheiro, né? É aquilo, né? Doação de tempo também é caridade, né? Eu aprendi isso, lógico, a vida vai ensinando a gente, né? Mas dentro do terreiro aqui, Exu Caveira, eu escutei tanta coisa do Exu Caveira. Pessoal, acabou a bateria aí, né? Você quer complementar só o que você estava falando, Marcos? Eu acho que a gente estava falando do que eu aprendi dentro do terreiro aqui, né? As conversas com o seu Exu, né? E ele sempre fala, ele e os outros guias também, que a maioria, né, falam de caridade, né? Isso é uma coisa que a gente deveria prestar muita atenção e faz muito bem, faz mais bem para quem faz do que para quem recebe, né? Então, esse é um testemunho meu e eu tenho tentado exercitar isso sempre que eu posso, e não é fácil, vou dizer para você, falando assim é muito fácil, não, você vai... Agora, a gente parece que nunca tem tempo, né? E isso é uma mentira, né? Porque tempo quem faz é a gente. Mas isso é uma coisa que a gente deveria exercitar. Eu acho que todo mundo deveria se exercitar para se beneficiar. Pessoal, estamos encerrando aí então o segundo bloco. E agora a gente volta aí, depois do intervalo, para o terceiro bloco. Vamos falar agora dos caçadores, de histórias sobrenaturais, né? Vamos fazer algumas perguntas aí, né, que até eu tenho curiosidade de saber, né? E a gente volta já depois do intervalo. Mais uma saia justa. Então, vamos lá. Pessoal, estamos voltando aí para o terceiro e para o último bloco, né, desse nosso podcast de hoje, né? E o assunto agora é equipe Caçadores de Histórias Sobrenaturais. Grande equipe. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Marcos, eu lembro que você entrou em contato comigo, foi por Messenger. Sabe, eu não lembro. Eu acho que foi pelo Messenger. Naquela época não tinha WhatsApp. Eu acho que tinha já, né? Não tinha. Mas assim, como que você conheceu o canal? Você conheceu ele já no início, né? Não tinha 1000 inscritos, né? 900 inscritos, 800 inscritos, não me lembro. Mas apareceu ali, né? Como sobrenatural, sempre eu gostei do tema, né? Mas eu não estava procurando um tema específico sobrenatural. Passando ali YouTube ou Facebook, eu não sei, não me lembro direito, isso faz bastante tempo, né? E eu vi, daí me chamou a atenção porque eu acho que era do túnel,
do General Osório, que eu conheço lá, né? Então eu falei, mas alguém esteve lá gravando, né? Eu fui ver o vídeo aí que eu vi que era sobrenatural e aquilo já me chamou a atenção, né? E eu já deixei um comentário ali e você respondeu, e essa parte eu lembro. Mas eu, ali na hora, eu não percebi que era de Canoinhas o canal. Eu nem me atentei, né? Falei, pô, de onde esses caras aí, né? Pô, bacana isso aí. Eu lembro que eu falei pra você, mandei mensagem e falei, não, eu sou aqui de Canoinhas, moro aqui no campo e tal. Mas passa aí tomar um mate e tal. No outro dia eu tava aqui. Isso eu lembro. No outro dia eu tava aí, né? E na verdade eu já vim fã, né? Visitar o Júnior como fã, né? Porque, né? Trabalho eu achei legal e tal. Aí o Júnior acabou me convidando, né? Pra participar, né? Porque vocês iam gravar na Raia, né? Que é, na Raia. Nós se criamos lá na Raia, nos conhecemos, as histórias, tudo que aconteceu lá. Eu falei, não, eu tô dentro, se você me convidar. Foi a primeira e acho que a gente teve um período que a gente parou, né? Que a gente teve um problema aí e demos um intervalo. Mas depois a gente voltou e... Aí foi uma vez, foi outra, e foi outra, e ali... E é viciante, né? Porque muita gente vai uma vez, duas e não vai mais, né? A pessoa vê as dificuldades, às vezes não... Às vezes assistindo o vídeo acha que é uma coisa, depois lá é outra. Você tem que carregar equipamento, você tem que caminhar bastante, você tem que chegar de madrugada, né? Às vezes, se deixar o filho em casa, né? Você pensa, eu sempre pensei, isso pesou muito pra mim, sempre, né? Só que entra com aquela pergunta lá, até aquele comentário, né, do segundo bloco, tem que fazer aquilo que você gosta. Exatamente. Quando você fala, qual que é a tua... O que se faz para se divertir, né? Qual que é teu... na verdade, as gravações não é diversão, né? Está longe de ser diversão, né? Eu encaro assim como um trabalho, como se a gente fosse guiado para isso, fosse usado para isso, né? E né? Na verdade é essa. Você é atraído pelas coisas que te fazem bem, o que você precisa participar. Você é atraído, isso é uma coisa natural. Mas eu poderia quase dizer, não se encaixa no hobby, que não é um hobby, né? Hobby é pescar, é caçar, é fazer o que você gosta, mas a questão das gravações dos caçadores é um trabalho, mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu me identificava com aquilo, fui uma vez, fui duas, eu senti adrenalina, né? Passamos por tantas, né, tantas adrenalinas. Agora vem a pergunta. Qual vídeo ou quais vídeos, aí é por conta tua, né, que te deu medo que não é medo? Eu já respondi essa pergunta em outras vezes e eu tenho vídeo que eu senti medo, tem vídeo que eu mais me emocionei, vídeo que eu nunca esqueci, vídeo que marcou em todos os aspectos, né? Mas medo, a chacina dos 17. Porque esse dia eu tava pensando assim, porque as pessoas perguntam muito, né? Você chega no mercado, esses dias um rapaz lá tá no mercado, passando lá, e daí o pessoal, você não é o Marcos dos Caçadores? Sou. Pô, cara, mas eu vejo todos os vídeos de vocês, o cara tava repondo, o cara não é nem da cidade, o cara é de fora. E, poxa vida, ele quis puxar assunto, deu com pressa, eu falei, não, beleza, obrigado por acompanhar lá, né, e tal. Pô, mas que satisfação, você não tira uma foto comigo? Você tira, eu fiquei feliz assim, né, tiramos uma foto. E ele disse, não, eu acompanho todos os vídeos, aquele vídeo do cemitério, aquele do Marcão, aquele, sabe, o cara começou, então, quer dizer, um cara que acompanhava os caçadores mesmo, né? Uhum. Isso é muito bacana você ver, né? Isso é um reconhecimento, nós não precisamos disso, né? Eu, pelo menos, não preciso, você tenho certeza que não precisa disso, mas é bacana você ver isso aí, né? Então, a gente tá fazendo o que você gosta. E esse vídeo especial lá da chacina, eu senti medo chegando no local, porque você está caminhando, você está indo ali para onde aconteceu tudo aquilo, né? À noite, caminhando na vargem do rio. A saída deu mais medo ainda, né? Porque foi atacado lá dentro. Então...
Não, e o problema, na época, tipo assim, nós não conhecíamos o lugar, nós estávamos chegando, né? Tipo assim, é a mesma coisa você enfrentar algo que você não conhece. Né? Você vem assim, de repente, tem uma lombinha, a hora que você chega, você dá de cara com aquele troço. Um túmulo. Um túmulo no meio do mato, tudo morto em volta, né? E daí eu não sei qual que é a sensação que você ia sendo, eu nunca te perguntei, um dia eu quero te perguntar isso, irmão, pra você responder. Mas sabe quando eu cheguei lá e vi aquele túmulo lá, eu comecei, me deu a impressão que eu estava vendo aquela, porque foram 17 pessoas degoladas, né? E assim, cruelmente executados, então parecia que eu estava tentando ver assim onde que foi, por quê, e aquele desespero das pessoas, a gente acaba sentindo essa energia do local. Para mim foi assustador aquilo. No vídeo, para quem assistia, um vídeo bem antigo, hein? Talvez eu não tenha expressado assim que eu estava com medo, mas não adianta. Você tá. O vídeo, tipo assim, não emocionante, né? Tirando esse por enquanto, esse vai ser outra resposta. Mas o vídeo que você mais gostou, tipo assim, que você gostou. Eu tenho um especial na minha vida, que é dentro da área militar, no escritório da Lumber. Eu nunca vou esquecer daquilo. De madrugada, nós caminhando dentro do escritório, que o pessoal da Lumber, aquilo lá, não foi medo lá, nada. Emoção de estar no local. Eu ia escutando os passos naquela, porque o assoalho lá é de madeira, né? Então você vai pisando, vai fazendo barulho, né? Eu achei aquilo, é como se eu tivesse voltado 100 anos atrás. Uma história, né? Se eu te falar que foi a mesma resposta do José. É mesmo? Eu não escutei, não vi, não. Uhum. Qual gravação, né? Tipo assim, de todas, né? Porque eu sei assim que você já teve várias que você se emocionou-se, né? Mas de todas elas, se você dissesse assim, ó, essa daqui é a top das top das top. Muitas vezes a gente se emociona, né? Eu em especial é criança, né? Isso eu acho que é uma coisa natural até, não é só meu, né? Mas resgate de criança, acho que eu poderia citar uns 2 ou 3 aí que eu não aguentei, assim, que a gente não é que você, quando você vê, você está envolvido na história, você está sentindo aquela energia e desmorona. E a gente até meio tenta esconder, né? Vai pra lá, pra cá. O Júlio tem uma grande vantagem de estar atrás da câmera, né? Mas basicamente isso aí, Júlio. Um específico assim, eu acho que resgate de criança, talvez aquele lá, eu não lembro o nome, onde que a onça berrou lá, lembra? A criança veio buscar os pais. A criança veio buscar os pais, exatamente. Eu acho que aquele foi eu não lembro o nome, a gente poderia falar, o pessoal até buscar lá, quem tem curiosidade, né? Que aquilo foi... acho que espírito da lição de amor, eu não me lembro, faz tempinho. Família, uma coisa assim. Teve outros, né? Vários, resgate de criança teve vários, né? Mas uma coisa que o pessoal pode observar no Spirit Box, quando aparece um tom de voz de criança, eu já fico apreensivo. Porque eu já ligo, tento ligar, eu fico prestando atenção na história ali, e vai lá, você puxa o fio da meada, é uma criança. Ou a criança está com o pai, está com a mãe, está... Mas eu já peguei um lugar que não era criança, né? A gente sabe disso também, né? Que tem espíritos que podem se passar por criança, a gente sabe, a gente tem esse conhecimento. Mas as histórias que a gente conseguiu decifrar, o contexto, às vezes a gente até conhecia uma parte da história que o pessoal tinha contado, e teve uma lá que eu acho que talvez aquela que você batizou a criança. Eu ia perguntar. Entre as duas, né? Porque aquela lá a gente já tinha conhecido um pouco da história, né? O pessoal da região, eles falavam que tinha uma procissão, né? Que aparece, todo mundo ouvia uma procissão na quaresma. Agora a gente tá na quaresma aí, né? Agora era a hora de ir lá. E a procissão vinha até um determinado ponto ali, né? E a gente foi gravar numa casinha de um amigo meu, que ele comprou a fazenda, e a casinha ficou fechada há muitos anos, né?
E chegamos lá, tava a criança lá, porque provavelmente é o local que ela achou para ficar, ou talvez ela não mora ali, mas ela foi atraída pela espiritualidade que estava sendo mexida ali, vamos dizer, né? E ela apareceu. E quando ela falou que, na verdade foi você que identificou, né, e conseguiu observar pelo Spirit Box, tudo, que ela não tinha sido batizada, né? E por isso toda a lenda da história de muitos anos lá. Até a gente contou, né, no vídeo, né? Aquela lá não deu para segurar, né? Porque nós somos seres humanos. Eu já tenho uma infância, eu tive uma infância difícil, assim. Sou muito ligado à criança, talvez por isso, né? Ter o meu filho lá, que o Matheus tem 4 anos, é uma coisa assim que, se eu ficar um dia sem ele, eu fico doido, né? Tem gente que não dá muita bola, né? Só enchendo o saco, as crianças chorando, crianças aquelas coisas. Começa a escola de uma vez? Mas eu sou assim, lógico, você tá o tempo inteiro com a criança e acaba até. Chega uma hora que você se esgota, porque criança não é fácil. Você tem que respeitar, porque ela tem o mundinho dela e você tem que estar ensinando. Nem sempre ela sabe o que está fazendo, né? E você não tá só com a criança, está trabalhando, você está fazendo outras coisas também, né? E acaba rolando um estresse mesmo. Mas se saiu dali, já quer voltar. Então, gravação de criança me emociona demais. Isso é uma coisa minha, nata minha. Eu acho que não sou só eu, né? Isso é uma coisa natural que muitas pessoas se emocionam. Mas eu acho que um pouco mais. Eu sou bem chorão nessa parte. E assim, Marcos, uma gravação, né, que, tipo assim, te deu uma lição de vida, que fez você mudar assim, conceitos de pensamento, de atitude. Nós temos tantas gravações, né, Jânio? Tantas. Eu acho que, fazer um outro comentário paralelo, que são 800 vídeos. 700, estava em 780 e quase 800 vídeos, né? Então veja, pessoal, eu não participei de todos, lógico, né? Mas eu entrei no canal quando tinha, vamos falar de 1000 inscritos, né? Quando o canal comemorou 1000 inscritos, eu já estava no canal. Então faz bastante tempo, né? Então são muitas histórias assim. Inclusive eu acho que tem um vídeo que o título é uma lição de vida, né? Eu não me lembro qual que é a história. Se eu não me engano é esse, que a criança veio, que estava onça, que a criança veio buscar a Noeli, e eu lembro o nome dela. E eu não me lembro se é Pedro, se é Luiz. O filho veio buscar o pai e a mãe, né? E você captou o espírito naquele quadradinho, né? E eu falava o tempo inteiro, é muito pequenininho esse espírito, né? E até porque o José falou que aquele vídeo foi uma lição para ele. E nós não fomos lá para gravar, acho que nós fomos ver o negócio da onça, né? É um casebrinho lá que até é difícil, para quem vê o vídeo, é difícil pensar que alguém morava lá, né? E era um senhorzinho que morava lá e chegou no ponto da vida dele que ele estava muito velhinho. E ele morava lá e era perto de uma água, então ele era num lugar assim, extremamente isolado. Então ele não via ninguém via ele, era quase como o pessoal fala um bug, né? E depois ele ficou mais velhinho, o pessoal foi lá e tiraram ele de lá. Um irmão dele falou, não, vem morar comigo aqui na minha casa, que é mais tranquilo. E ele acabou levando o irmão para lá. E a casa ficou. E como a gente comprou a madeira deles lá, eu acabei descobrindo, sempre pedi o pessoal assim, cuidado para não jogar na casinha. E o pessoal assim, não, mas na casinha, eu falei, não, mas não, cuidem para não cair nenhuma árvore em cima da casinha, né? E de fato, não caiu nenhuma árvore em cima da casinha. Até porque a casinha nem aguentaria, né? E depois a gente acabou indo lá. Mas eu lembrei de uma outra gravação que eu não vou lembrar, que eu lembro que eu chorei muito, que foi numa gruta, uma capela, na beira da estrada, um pouco para frente lá, Bela Vista. Foi lá numa serrinha, né? Uma serrinha, e era uma criança também. Lá foi o pai, se eu não me engano, foi de acidente, né?
Eu não estou conseguindo lembrar da história, gente, porque são tantas histórias. Para mim, que é, pelo que eu lembro, o espírito falou que a criança morreu e ele acabou capotando o carro, caiu na serra. Lá na serrinha. Esse vídeo, esse dia eu chorei descontrolado, assim, por causa da história, da lição, né? A gente não está falando de emoção, está falando da lição, né? Foi uma lição, a história foi uma lição. Pena que eu não lembro, não vou conseguir lembrar os detalhes, assim. A justificativa também é porque são muitos vídeos, né? Muitas histórias. É impossível você lembrar de todas as histórias. Às vezes o pessoal diz assim, aquele vídeo assim, assado, assim, eu não lembro, homem do céu. Mas tá louco, como é que você não lembra? Não, mas não tem como. Porque a pessoa assiste aquele outro, né? E a gente tá envolvido, né, em tudo aquilo. Você acaba... Se você me fizesse essa pergunta antes, eu ia dar uma corrida nos vídeos lá, né? Eu falei, não, mas esse aqui... Porque você lembra a história, né? Todos os vídeos que a gente não faz muito isso, porque até você já teve lá, você já gravou, você já assistiu o vídeo, você vai lá de novo, quase que não faz sentido, né? Mas essa semana uma pessoa falou para mim, Marcos, e os vídeos, como é que tá? E o Júnior não... Eu falei, tá meio devagar essa semana aí, mas logo vem vídeo novo e tal, né? Daí a pessoa falou assim, viu, já assisti umas 3 vezes todos os vídeos, tô voltando lá de novo escolhendo vídeo pra... Até ela falou assim, eu tô voltando lá só procurando cemitério. Ela gostava de cemitério, né? Eu falei, tem bastante. Então, essa falta de vídeo em função de todos esses problemas tá fazendo, para quem gosta dos caçadores, para quem gosta do conteúdo, tá fazendo o pessoal voltar lá e assistir de novo, porque um programa, uma gravação que a pessoa se emocionou, que ela gostou da história, né, e se identificou com a história, sentiu verdade no que os caçadores estavam fazendo, ela vai querer ver de novo. E assim, Marcos, o que se você pudesse olhar para alguém e tipo assim, passar uma mensagem para alguma pessoa, né, baseado em tudo aquilo que você viveu dentro do canal, em todos aqueles espíritos que você já viu sofrendo, né, pedindo ajuda, aos revoltados, o que você diria, para tua família, para os teus amigos, para as pessoas conhecidas, né, baseado dentro desse conhecimento que você adquiriu? Essa resposta é fácil, que é uma coisa que eu aprendi, uma frase, na verdade, que resume tudo isso. Porque se você for falar de cada coisa, né, você acaba falando várias coisas. E engraçado que na medida que você vai exercitando esse lado espiritual, você vai aprendendo coisas, né? Eu com você aprendi muitas coisas, né? Com o seu Chucaveira, né? Com os guias dentro do terreiro, assim, você aprende muita coisa que faz, se você tivesse aprendido antes, ia te ajudar mais. Então as pessoas acabam perguntando, Marcos, mas viu tal coisa assim, tá acontecendo, o que você acha? Eu falei, eu não sou a pessoa melhor para te dizer, né, mas do pouquinho que eu conheço, eu acho tal coisa. A gente já acaba tendo uma liberdade de expor o que você aprendeu, o pouquinho que você aprendeu, né? Um pouquinho, porque a gente está aprendendo todo dia, né? E tem muito para aprender, lógico. Mas eu resumo tudo numa frase. A gente vem aqui a frase é um pouco mais enfeitada, assim, né? Mas basicamente para você vir aqui, evoluir e voltar para casa. Eu sempre uso essa frase para mostrar para as pessoas qual que é a essência da nossa vida, do mundo espiritual aqui, o que é isso. Lógico, tem as vertentes, né? Se for detalhar cada coisa, você vai... Mas basicamente, no meu ponto de vista, é isso. Aquilo que eu sempre digo para as pessoas, né? Nós somos seres espirituais que vieram vivenciar uma experiência humana para evoluir, como você falou, e depois voltar para casa, né? Por isso que acaba ficando tanto espírito preso. Exatamente. Aí entra materialismo, ganância, né? Outras coisas, eu digo sempre assim, que são consequências, né? A tua essência é vir aqui, viver a vida e para o teu espírito evoluir. E num determinado momento você volta para casa. E todas as outras coisas são consequências, né? São as dores, às vezes que se apaixona, as raivas que você passa, os perrengues,
a vida difícil, as coisas boas da vida são tudo consequência. A essência da nossa existência eu acho que é essa. Eu posso até estar errado, isso é uma visão minha, né? Então alguém pode até questionar, não, o Marcos está falando, mas é o que eu vejo de tudo que eu aprendi até hoje. Então eu sempre falo isso pro pessoal. Porque assim, a gente está em conversa diária com vários tipos de pessoas, né? Por que fica tanta gente presa? Por que não parte? Porque eles não queriam ter morrido? Ou não queriam ter deixado os bens para trás? Ou os sentimentos deixou preso? Então, são várias vertentes, né? Se fosse entrar num assunto desse, você virava uma noite falando e não... É muita coisa. Né? E não chegava ao fim, né? E uma coisa muito interessante, assim, que esses anos de caçadores, eu agradeço a você porque você me ensinou muita coisa mesmo. Os guias dentro do terreiro eu aprendi muita coisa, né? Eu sempre falo isso. Mas nós dois, como os outros membros da equipe, né? Não estou falando só nós dois, sei com o restante da equipe também, sempre teve bastante conversa, né? Então a gente sempre, mas por que será que, né? Você sempre tem por causa da tua visão, do teu conhecimento, que é muito grande, né, dentro da área. Então isso é uma coisa boa que eu vou levar para minha vida, porque eu queria ter aprendido esse pouquinho que eu aprendi antes, né? Que você começa a aprender essas coisas e você começa a entender muitas outras coisas. Por que às vezes não dá certo? Por que né? Eu sou assim, sou assado e pronto. Eles começam a perceber que não é bem assim. Desde uma conversa com um guia teu, né? Quantas pessoas têm essa conversa e nem sabem que estão conversando com o guia? Começa a falar com o anjo da guarda, começa, né? A gente vai aprendendo, vai desenvolvendo. Isso faz muito bem para a saúde espiritual nossa, né? E mental também, né? Também. E é uma pena que eu pelo menos demorei tantos anos, sempre gostei, mas para mim vir para o terreiro, para mim me aprofundar na espiritualidade, eu demorei muitos anos, né? Então... Mas eu sempre digo assim, antes tarde do que nunca. E a gente está engatinhando, né? A gente sabe o quanto que tem que... Mas assim, entrando dentro desse conceito aí, né, eu sempre brinco, nós seremos eternos alunos, nunca vamos chegar no grau de professor, né? Então, por mais que você estude, nessa reencarnação ninguém vai ser professor. Com certeza, né? E longe da gente ter essa pretensão, né? Agora, o aprendizado que a gente tem faz bem pra gente, pra vida da gente. E uma coisa muito... que eu acho que é a coisa mais massa que eu falo assim, é quando alguém te procura, te fala, te traz um problema e você tem aquela, não a resposta certeira, porque eu acho que ninguém tem, né? Então eu chegar a dizer para você, Júnior, todo o conhecimento que você tem, eu estou passando tal coisa, o que você acha? Você vai tentar, né? Mas você não vai conseguir, né, ser certeiro, eu acho, né? Talvez em algum ponto até seja, né? Mas te deixa tão feliz quando uma pessoa te traz comenta com você que está passando alguma coisa e você tem uma palavra, tem uma dica para ela. E quando você vê que aquela pessoa agarra aquela dica como se fosse uma tábua de salvação. E aí entra a fé. Não é o que você falou para ela que vai salvar ela, vai ajudar ela naquele problema. É a fé dela. A maioria das vezes é isso, né? E isso é uma coisa muito que eu estou vivenciando hoje, né? Porque as pessoas veem você dentro do canal, veem a gente falando algumas coisas, acham que eu sou minúsculo de conhecimento dentro da espiritualidade. Eu vi nos comentários, mas o Marcos tem uma visão, que bom, né? Eu fico faceiro, mas o meu conhecimento é minúsculo, né? Se for sempre a gente está aprendendo, mas eu fico feliz de ver que, por minúsculo que seja o conhecimento, alguma coisa pode ajudar alguém. Né? Isso é muito gratificante. Acho que até fugimos do foco lá. Não, mas tudo é conversa, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Nós estivemos naquele cemitério, onde que gerou tudo. Aquela história que não é bom lembrar, o pessoal puderam ver que a gente acabou saindo por livre e espontânea pressão. O que você sentiu lá? Eu vou falar para você, eu acho que a minha resposta vai ser uma resposta que ninguém espera, mas eu não senti medo. Não? Aquele dia. Não senti. Eu senti, lógico, eu não estava à vontade lá, né? Estão correndo, né? Não. Claro que não. Eu fiquei apreensivo, assim, por estar vendo o que estava acontecendo e, né? Acabei ficando para trás sozinho, né? Me deixaram lá. Mas eu medo não sentia, senti uma angústia, uma vontade de sair. Eu falei, não, vamos sair, né? Porque é melhor, até para segurança. Mas e agora eu vou falar uma outra coisa também ligada a isso, mas não sei o que você. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Eu sou entrevistado. Mas, cara, muita gente me pergunta, Marcos, você não ficou com medo lá, não ficou com medo disso? Você não tem medo de entrar no cemitério de madrugada? Eu disse, eu tenho, mas nunca que eu vou entrar sozinho. Agora, o que eu quero dizer assim, a segurança que a equipe passa para você. Eu acho que se você perguntar para qualquer um membro, bom, eu tenho que falar por mim, né, mas dizer assim, viu, você entraria no cemitério lá, você vai sozinho lá, tá passando, vou entrar no cemitério, lá no fundo do cemitério, vou dar uma olhada se não aparece nada aí, quem sabe alguma manifestação. Eu não iria. Você já foi, né? Que eu sei. Uhum. Mas você se sentiu à vontade lá de entrar? Assim, tipo, vou. Eu acho que a pessoa não se sente. Não fica. Não, então. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a segurança da equipe. Aquele dia, um comentário do vídeo, o pessoal viu um ou dois, o pessoal lá, o Marcos é o único corajoso, porque não. E não é verdade isso. Né? Longe disso. Medo eu não fiquei, mas é lógico que eu estava apreensivo. Mas eu estava com pessoas que eu conheço, pessoas que eu confio, pessoas que têm conhecimento, no caso você, né, que tem muito conhecimento. Eu já vi você atuando em situações de risco, de perigo. Então você tem uma segurança. Eu tenho essa segurança. Então você medo. Eu digo assim, você correu, eu corro atrás. Exatamente, você correr. E eu não sei se é o caso de falar, mas o lugar que eu mais senti medo, você já fez essa pergunta, né? Mas já, o que eu senti naquele cemitério, naquele eu não senti medo. Mas teve um cemitério que a gente nem conseguiu entrar. Eu acho que não foi só. Eu não sei se foi medo aquilo. Você lembra lá na Serra das Mortes? Uhum. Que a gente chegou lá numa estradinha de só mato, chegamos lá dando de cara com o cemitério, era no meio do nada. A Serra das Mortes já é um lugar muito isolado, né? E o cemitério estava num lugar isolado da Serra das Mortes. Então quando eu cheguei lá, eu travei. Tava eu, você e o falecido Adir. Eu travei. Que nós chegamos também lá bem na meia-noite, né? Meia-noite. Mas até nós ver que era meia-noite, se tocar que era meia-noite, isso foi depois, né? Ao que nós chegamos lá, eu travei. Naquele cemitério lá. Se é um espírito que... Eu não sei o que é, né? O mundo sobrenatural é difícil de se entender, né? Muitas coisas, então não sei. Mas nesse específico lá que aconteceu tudo, eu tava de boa. Mas não ficava. Sozinho, não. Se vocês ficassem, eu era parceiro. Inclusive eu já convidei você várias vezes para voltar lá, né? Você tem outros motivos para não voltar e tal, mas eu fiquei curioso de voltar. Na verdade, naquele cemitério lá, eu não conseguia mais dar um passo, né? A impressão que eu tava arrastando uns 5 de cada lado agarrado nas minhas pernas, sabe? E daí tu lembra que eu disse assim, ó, tô passando mal, né? Teve... Daí... Eu não gosto nem de lembrar da sensação, né? Mas eu, dentro da equipe, eu tava tranquilo, mas não é porque o Marcos é mais corajoso, não, longe disso, né? Talvez eu seja o mais medroso. Mas naquela situação eu estava vendo aquilo, estava tentando observar, tentando identificar o que podia ser, né? Tentando ver se enxergava alguma coisa. Eu estava com o scanner.
Então já tinha pegado, nós estava passando na ida, já estava pegando o espírito sentado aqui no túmulo ali. Eu não me lembro se as imagens do scanner, eu acho que acabamos perdendo. Eu não me lembro. Salvou. Mas se pô, quem. Eu não lembro, mas tinha espírito sentado no túmulo aqui, nós passávamos, tinha outro aqui, eu me lembro bem. E eu estava ali tentando salvar tudo, né? E a hora que vocês estavam correndo, nós três estavam correndo, eu estava tentando salvar o arquivo ali, porque né, não é só desligar, né, o equipamento, né? Tentando salvar e desligar certinho para não perder as imagens, né? E por isso que eu fiquei para trás. e eu nem percebi que eu tinha ficado para trás, porque eu estava ali tentando fazer, né? Se eu tivesse fazendo outra coisa que a câmera, que eu estivesse prestando mais atenção, eu acho que eu tinha ficado mais com medo. Mas quando eu vi, a gente já estava fora do cemitério. E tudo começou da parte antiga, né? Depois que nós cruzamos, tipo, o limite deles, né? Você comentou que Chucaveira pediu para não voltar, né? Então é uma orientação espiritual também. Isso, porque o pessoal fala demais esse vídeo, vocês têm que voltar lá, porque que vocês vão atrás do sobrenatural e quando vocês encontram, vocês correm. Mas tem que saber a hora de correr. Correr entre aspas, de sair de cena. E assim foi o único local mesmo que nós saímos, né? Nessa circunstância, né? De não voltar mais, né? De não voltar mais. A gente já saiu de outros lugares e depois voltou, né? Lá do Corpo Seco. O Corpo Seco foi um calhaço, perdão a palavra, né? Aquele dia, porque aquele dia a gente conseguiu ver. Não é vulto, a gente viu, né? Eu e você, acho que o José também. O José viu também? Então aí quando você vê, não tem, né? Aí você pode ser fortão, você pode ter ido lá pra ver, mas quando você vê. Marcos, então tá assim, para nós terminar esse nosso bate-papo aí de hoje, o pessoal já puder acompanhar, saber um pouquinho da vida do Marcos Misva, né? Quer deixar uma mensagem aí pro pessoal que acompanha, para as pessoas, para os fãs que você tem, que admiram o teu trabalho? Para os fãs que os caçadores têm, né? Porque nós temos uma galera bem boa aí que são fiéis ao canal, né? Isso é importante dizer, né? Eu quero agradecer primeiro a você que ter me dado essa oportunidade, agradecer a todo o pessoal que acompanha, que são fiéis aí aos caçadores, né? E quem não é tão fiel também agradecer, né? Porque acaba assistindo, acaba assistindo, né? E dizer assim, pessoal, que o nosso trabalho é um trabalho sério, né? Isso não precisava dizer, né? Que quem conhece sabe. E que o canal está passando algumas dificuldades e tem clima, tem questão de dinheiro também, precisa falar isso, né? Que o YouTube não está monetizando, mas o grande foco do canal não é monetizar também, né? Lógico que precisa monetizar para bancar os custos, né? Mas o foco ainda é essa ajuda. Só que quando falta o dinheiro, como é que você vai, né? Então, mas quem é fã do canal aí, gosta, né? Gostaria de deixar aí esse agradecimento, né? E continue fortalecendo o canal, porque uma hora eu acho que a gente vai conseguir atingir um público maior, né? Um público que acabe também ajudando aí na divulgação, né? Maior, e os caçadores ainda vão ter bons resultados, né? E como eu falei, os resultados bons, na verdade, a gente já tem, né? As investigações, os resgates, as ajudas, uma coisa que a gente não fala muito, mas é o conhecimento que a gente adquire dentro da espiritualidade, dentro das investigações. Cada história é um aprendizado, né? Então, eu acho que não pode parar. Marcos, agradeço aí, né, de disponibilizar um pouco do teu tempo para vir aí, para a gente bater esse papo, para o pessoal conhecer um pouco também de você, né? Você falar um pouco até das participações nos vídeos, sentimentos, as emoções, os medos, né? Que o pessoal, tipo assim, talvez até de curiosidade, mas, né, saber entender um pouquinho mais, né, de cada um assim.
É por isso que está vindo, né? A gente vai tentar passar todo mundo, quem mora nas outras cidades, eu vou fazer uma videochamada, né? Vou fazer a gravação, né? Não vai ser frente a frente aqui, mas pelo menos para poder levar para as pessoas, né? Porque tem o pessoal que gosta da participação do Blade, né? Ele tá lá em São Bento, né? Tem o Gilson, tem o Rudinei, o japonês alemão lá, sabe? Então assim, ou de repente por causa da distância, uma hora eu converso com eles e assim, peguem 2 de vocês, né? Vamos fazer um trabalho assim, até para as pessoas conhecer um pouco da vida deles, né? Eu acho que isso é muito importante também. A vida da gente não tem, a minha, por exemplo, não tem nada assim extraordinário, né? Mas acredito que muitas pessoas têm essa curiosidade, né? A gente gravou há um tempo atrás na fogueira, né? Uma conversa na fogueira, né? Foi um vídeo assim que não teve uma repercussão grande, mas eu achei assim tão bacana, né? Você poder falar mais dos sentimentos, do que envolve os caçadores, né? Eu achei que ficou legal essa entrevista. Isso aí é uma coisa que eu acho que vai dar certo. Para quem gosta dos caçadores, vai conhecer um pouquinho mais. Isso aí. E eu sugiro uma última coisa antes de encerrar, nós fazemos uma entrevista com o chefe, né? Sim. Daí vocês combinam entre vocês, montam as perguntas e vem. Eu quero participar dessa. Daí inverte o jogo. Nós vamos sentar lá. Vocês aqui e eu fico lá, né? O Júnior tem muito para ensinar para nós. Mas então tá, Marcos, mais uma vez agradeço aí a presença aí tua, né? Agradeço, com certeza o mundo espiritual também agradece pelo que você faz dentro do canal e dentro do mundo espiritual também, né? Nenhum grão de areia se move ou vai para qualquer rumo que seja, se não é pela permissão de Deus. Verdade. Então sempre há um dedo dele por trás de tudo e de todos. Eu digo assim para as pessoas, né? E agradecer agradecer o pessoal aí que acompanharam nós aí nesse sabadão, né? Não deixa de acompanhar aí os outros vídeos que vão vir também. E de repente, se alguém tiver, como eu falei, uma sugestão de um nome, enquanto não acharem um nome, né, fica de frente com os caçadores, né? E assim nós vamos prosseguindo aí, pessoal. Tá certo? Eu já apoiei o nome. Então tá aí. Isso aí. Forte abraço para vocês, um ótimo final de semana aí. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Isso aí, pessoal. Até mais.